Nós vamos nos dividir então, irmãos. Nós estamos orando sobre a possibilidade, pelo menos foi isso que eu ouvi, em breve nós vamos separar as irmãs de novo. A Jaqueline e a Adri têm um outro material, é isso? E há uma possibilidade também de que nós tenhamos uma sala exclusiva para os jovens e adolescentes, no futuro também, não sabemos exatamente quando. Nós vamos abrir nossas Bíblias, vamos voltar ao estudo dos profetas menores. Nós estamos no livro do profeta menor Sofonias. Nós vamos abrir lá em Sofonias, depois de alguns dias, sem falarmos sobre os profetas menores, agora eles voltaram. Sofonias, nós fizemos uma introdução sobre o contexto de Sofonias, depois nós fizemos um comentário inicial nos primeiros versículos do capítulo 1, mas nós ainda estamos no capítulo 1. E só para relembrarmos, os profetas menores que profetizaram no 5º, 6º século antes de Cristo, eles continuam falando hoje à igreja nos dias atuais. E nós precisamos estar atentos ao que diz a palavra de Deus por intermédio dos profetas. Nós vamos fazer a leitura de Sofonias, capítulo 1. Nós podemos ler até o verso 10. Conforme nós formos caminhando, nós leremos os demais versículos. São 18 versículos, o primeiro capítulo. É bem provável que nós hoje consigamos concluir o capítulo 1, ok? Nós vamos fazer a leitura então. Eu peço que você, por favor, preste atenção no que diz a palavra de Deus, e depois nós vamos fazer os nossos comentários, lembrando que os irmãos também podem participar. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo de tudo sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram a Milcom, ou poderia ser Moloque. E os que deixam de andar em seguimentos do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e o uivo desde a segunda parte. Grande quebrantamento desde os outeiros. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de nos expor a sua palavra. Nós cremos que a palavra do Senhor não é um livro comum, é a palavra do Senhor. Ela é assistida pelo Teu Espírito. O Espírito Santo é o professor. E se nós tivermos ouvidos para ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas, nós hoje à noite sairemos daqui tendo ouvido a voz do Senhor. Porque essa palavra não é minha, ela não é nossa, ela é tua, ela é do Senhor.
e o Senhor a deixou para que nós observássemos, atentássemos para ela, para encontrarmos para a nossa vida rumos que nos tragam uma vida bem-sucedida, uma vida próspera no bom sentido da palavra, uma vida vitoriosa em Cristo. Mas importa que nós abramos o coração e possamos dar ouvidos ao que diz a tua palavra. Essa é a nossa oração nesse momento, no nome de Jesus. Amém. No último domingo que nós falamos sobre o profeta Sofonias, nós falamos sobre, nos primeiros versículos, no versículo 2 e 3, sobre o julgamento universal. Não é difícil percebermos que o julgamento previsto aqui diz respeito a toda a terra. O texto diz: hei de consumir por completo tudo de sobre a terra. Diz o Senhor: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar. E aí lá no finalzinho do versículo 3 ele diz assim: exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Então, esse julgamento dos versos 2 e 3 é um julgamento que virá sobre a terra, mas ainda não aconteceu. Ele acontecerá, de acordo com o próprio profeta Sofonias e outros profetas menores, no dia do Senhor. Agora, o que é o dia do Senhor? Nós estamos estudando Apocalipse nas quartas-feiras e já entendemos que o dia do Senhor não se refere a um tempo de 24 horas, mas a um período que inicia com a grande tribulação e termina no final do milênio, e que inclui a grande tribulação. Então, é um dia de julgamento. Então, neste dia do Senhor, o texto diz que ele comprometerá com julgamento toda a terra. Esse texto nos dá a impressão de que Deus está indo agora no caminho avesso da criação. É um texto que, lendo com atenção, nos faz lembrar do dilúvio, quando ele destruiu de sobre a terra tudo que ele havia feito, tudo que ele havia criado. Então, nessa primeira parte, nesses primeiros versículos, o texto nos fala sobre um julgamento universal, e essa profecia ainda não se cumpriu. Ela é compreendida de acordo com o Novo Testamento, ok? E aí, nós falamos nos versos 4 a 6 sobre um outro julgamento. Veja o versículo 4. E estenderei a minha mão contra, diga alguém, Judá. Então você vê que os olhos de Deus, ou o julgamento de Deus, os movimentos julgadores de Deus, eles saem da terra toda, do aspecto profético escatológico, e agora ele se torna local, específico. Estenderei a minha mão contra Judá. Judá era o reino do norte. O reino do norte tinha alguns aspectos diferentes no seu comportamento com Deus, em comparação com o reino do norte, né? Aliás, Judá tinha um comportamento diferente. E contra todos os que habitam em Jerusalém. Jerusalém, o centro da religião do reino do sul. E exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Então, quando ele está dizendo sobre o restante de Baal, aqui faz uma referência ao fato de que ele traria julgamento contra o povo de Judá, que havia recebido a influência do reino do norte a respeito da idolatria que foi impetrada por Acabe, pelo rei Acabe e pela sua esposa Jezabel. Então nós já conhecemos a história do que Acabe, o rei Acabe, que se tornou o rei idólatra, juntamente com a sua esposa, eles contaminaram de maneira grandiosa o reino do norte. Mas os ventos, né, frios e tóxicos da idolatria do reino do norte pairou também no reino do sul, em Jerusalém. E havia em Jerusalém, nos dias do profeta Sofonias, aquilo que Sofonias chama de o restante de Baal. Ou seja, eram os restos, os resquícios da idolatria que havia sido construída por Acabe, mas que contaminou também o reino do sul. Agora, nós podemos pensar assim: será que hoje o evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazendo já uma contextualização e uma aplicação para os nossos dias,
Será que o evangelho de Jesus Cristo tem sido contaminado ao longo dos anos? Eu não tenho nenhuma dúvida. Por isso, nós temos procurado fazer os irmãos pensarem, inclusive de estudarem a história, para que nós consigamos discernir a diferença do cristianismo e do evangelho. O Senhor Jesus Cristo não trouxe o cristianismo, ele trouxe o evangelho. Essa semana eu estava falando quadris sobre os ismos, né? O sufixo ismo, ele sugere ou pressupõe filosofia religiosa ou crenças religiosas. Quem trouxe o cristianismo, da forma como nós conhecemos hoje no mundo, foi Constantino. O Senhor Jesus trouxe o evangelho. E o cristianismo hoje, ele é sincretista. Ele é uma mistura de todas as coisas. Por exemplo, o pastor Edilson trabalhou lá no sul de Minas, né? Inclusive lá na minha cidade, pastoreou os meus pais, meus irmãos, mas isso já faz mais de 10 anos, né? 30 anos atrás. E é uma região de um catolicismo muito tradicional, acentuado, e de um catolicismo que se mistura muito com religiões afros e religiões espiritistas, de linhagem, por exemplo, kardecista. E o catolicismo, ele está tão, pelo menos naquela região, muito misturado, de maneira que pessoas que eram católicas eram também espíritas, as que eram espíritas eram também católicas. Mas se você perguntar para uma pessoa, inclusive parentes meus, qual é a sua religião? A pessoa vai dizer, eu sou cristão, ou seja, eu pertenço ao cristianismo. Vê a diferença, né? Então o cristianismo, ele certamente tem pressupostos que têm base bíblica, mas nós temos que ter discernimento para sabermos o que é o evangelho de Jesus, quais foram os benefícios do evangelho, quais têm sido os benefícios do evangelho e distingui-lo desse sincretismo religioso. E ao meu olhar, a maneira como eu vejo, era exatamente o que estava acontecendo naqueles dias. Havia um sincretismo, uma mistura religiosa. Nos dias de hoje também, o que existia naquela época era uma adoração ao materialismo, havia uma disputa política já naqueles dias dos profetas menores, conforme nós já falamos, havia opressão no sentido social. Nos dias de hoje, no sentido de que nós estamos falando de mistura, não há dúvida de que há uma adoração ao homem. As igrejas evangélicas hoje, de maneira geral, elas estão sofrendo uma transformação. Creio eu que deva ser para o bem e não para o mal. Mas nos anos 90 em diante, o cenário cristão evangélico brasileiro tornou-se antropocêntrico. Ou seja, o homem passou a ser o centro de todas as coisas. As pessoas procuravam igrejas para se sentirem bem, para se realizarem como pessoas. E aí, eu acredito que, intencionalmente ou não, muitos líderes se tornaram verdadeiras personagens, estrelas, dando a essas pessoas promessas que os anos se encarregaram de dizer que não se cumpriram. Por isso que hoje há um caminho inverso nesse sentido. Mas há hoje ainda o culto à performance, o culto ao personalismo, onde se adora muito mais quem fala do que a mensagem que é transmitida. E aí nós poderíamos falar muito sobre isso, nós já fizemos alguns comentários, mas temos que tomar cuidado, muito cuidado hoje, com aquilo que nós também temos falado sobre o sistema religioso. O sistema religioso é um sistema que, sob muitos aspectos, é perverso, em que o Senhor Jesus foi deixado de lado. Os princípios do Evangelho foram deixados de lado. E aí, nós temos uma outra questão no verso 5 que diz assim: e os que sobre os telhados adoram o exército do céu. Nós fizemos um comentário sobre isso. Alguém se lembra? O que ele está dizendo aqui? Qual é a mensagem de Sofonias no versículo 5? E os que sobre os telhados adoram o exército do céu.
Quem se lembra, irmãos, do que nós comentamos aqui? E os que se inclinam jurando ao Senhor e juram a Moloque ou a Milcom. Quem se lembra do que nós... Astrologia. Exatamente. Nós falamos sobre astrologia. É muito antiga a prática de adoração do sol. Adoração do sol, dos astros. E ela é antiga, mas hoje também ela é contida e, sob muitos aspectos, é secreta. Mas eu diria para você que hoje existem adoradores do sol. Agora, como é que nós podemos nos envolver com isso? Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, mas não se escandalizem. Vocês sabiam que eu sou de Libra? Eu sou de Libra. Porque Libra é quem nasceu entre os anos, aliás, os meses de setembro e outubro. Eu sou de outubro, então eu sou de Libra. E quando eu era criança, eu comprava uma revistinha do... Comprava não. O meu pai trazia da farmácia uma revistinha que era publicada todo ano. Eu não me lembro agora. Era um almanaque, né? Ó, dona Regina lembra. Era um almanaque da Sadol, não sei. Enfim. E lá tinha horóscopo. E eu procurava saber lá como é que vai ser o meu ano, né? E isso é visto muitas vezes como uma coisa ingênua, né? Sem nenhum significado. Mas quando nós estivemos em Londrina uns anos atrás, quando nós mudamos para cá, fazendo algumas visitas, eu e o pastor Daniel nos deparamos com pessoas cristãs, fazendo parte do cristianismo, e que estavam, eu acho que mais do que observavam o horóscopo, mas estavam viciados. E nós orientamos, olha, isso não é uma prática cristã, né? E nós também comentamos sobre o perigo que essa prática representa, porque o reino das trevas é legalista, e o Senhor, então, Ele não quer que nós nos envolvamos com qualquer tipo de consulta que não seja Ele, porque Ele é suficiente para as nossas vidas. Nós precisamos nos orientar pela palavra de Deus, e o futuro para nós está em aberto, no sentido de que nós não podemos prevê-lo, não conseguimos entendê-lo às vezes, mas nós vivemos pela fé, temos que confiar no Senhor. Amém? Seguindo adiante, alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguma observação? Se tiver alguém com sono, fala que eu estou com sono para a gente poder orar. Alguma pergunta? Eu vou desfazer, irmãos, eu definitivamente eu não sou de Libra. Eu não acredito nisso, mas já acreditei, né? Já acreditei na minha adolescência. Eu procurava ler o horóscopo. Mas essa é uma prática, lembra que eu falei que é uma brincadeira, não me interpretem mal, mas não é assim, nós não nos surpreenderíamos muito em ouvir que alguém faz essa consulta, né? Para saber como será a semana. Já fez isso, pastor Edilson? Infelizmente, né? Pois é. Mas nós não nos envolvemos com essas práticas. O texto segue dizendo assim, irmãos, veja o verso 6. Ele está fazendo uma denúncia, o profeta está denunciando, exortando a nação de Judá, o povo de Judá, o reino do sul, que foi contaminado com a idolatria. Veja o verso 6. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Então aqui ele faz uma distinção entre duas classes de pessoas ou dois comportamentos. O primeiro é os que deixam de andar em seguimento do Senhor. Os que deixam de andar em seguimento do Senhor. Como que nós conseguimos entender essa expressão? Veja, o profeta está se dirigindo ao seu povo, ao povo de Judá, e dizendo assim para ele, olha, vocês estão deixando de andar
de acordo com o segmento do Senhor. Vocês não estão seguindo as 10 letras ou os 10 mandamentos. Vocês estão buscando outros caminhos. Mas, ao mesmo tempo, vocês ainda têm conservado um pouco daquilo que eu tenho ensinado, o que é, na verdade, uma mistura. Então, ao referir-se a esse fato, a esse grupo, os que deixam de andar em seguimento do Senhor, o que ele quer dizer com isso? Alguém tem uma ideia? O que essa expressão em si, de maneira crua, sugere para nós? Ou para você? Desobedecer? Desobedecer às leis? Alguém mais tem uma sugestão? Presta atenção. E os que deixam, veja a palavra deixam, e os que deixam, ou se deixou, significava que andava antes. Os que deixam de andar em seguimento do Senhor. É um comportamento, vírgula. E os que não buscam ao Senhor. Então, havia aqueles que deixaram de andar nos caminhos de Deus, e os que não buscam e nem perguntam por ele, nem perguntavam por ele. Vamos lá, irmãos. Vamos participar do EBD. Como que nós poderíamos transpor essa mensagem para hoje, para os nossos dias? O que eu vejo aqui está muito relacionado com um tipo de infidelidade espiritual dos indivíduos naquela época que buscavam para suas vidas valores que não fossem os valores de Deus. O Champlin, o comentário do Champlin, ele tem um vasto comentário sobre essas questões e ele dá um nome para o comportamento atual da igreja que, na verdade, é o que acontecia naquela época. Então, as práticas aqui são semelhantes. Você já ouviu o termo ateísmo prático? O que é o ateísmo prático? Exatamente. Vamos procurar definir o que é o ateísmo. A palavra ateísmo sugere não Deus. Né? Não existe Deus, eu não creio em Deus. O meu esbojo de crenças não inclui a existência de nada que seja transcendente, que seja para além daquilo que é visível, daquilo que é tangível, daquilo que é palpável. Ou seja, eu só creio naquilo que eu vejo, naquilo que eu consigo tatear. Se eu não posso ver, se eu não posso sentir, então para mim não existe. Isso é o ateísmo. Agora, o que é o ateísmo prático? O ateísmo prático ele é diferente do ateísmo, no sentido mais radical da palavra. Eu ouvi certa vez um doutor em teologia definindo o ateísmo. O ateísmo é uma negação intencional de Deus na consciência. Então, negar a Deus na consciência cria no ser humano, ainda que falso e muito perigoso, um sentimento de permissividade. Não Deus, não existe Deus, eu não presto contas, eu faço tudo o que eu quero fazer. Eu sou um ser não livre, mas eu sou um ser libertino. Eu posso fazer o que tenho vontade, porque não haverá nenhuma prestação de contas. Esse seria o ateísmo na sua forma mais radical. Agora, o ateísmo prático é nada mais, nada menos do que crer que Deus existe, mas não viver como se ele existisse. É dizer assim, eu creio que Deus existe, mas eu conduzo a minha vida como eu acho que tem que conduzir. Eu creio que existe um Deus, mas eu não creio que ele, na pessoa de Jesus, inaugurou uma igreja e eu deva fazer parte de uma delas. Eu creio que exista um Deus, mas esse Deus não deixou um manual para a orientação dos seres humanos e, portanto, eu não busco esse manual para a minha vida. Eu não creio em verdades absolutas, eu creio em verdades relativas. A minha verdade é uma verdade, a sua verdade é uma outra verdade. E aí eu desenvolvo uma vida monstruosa, né? Eu vivo no sentido religioso mais ou menos assim. Eu posso pertencer a qualquer igreja. Eu vou na igreja, ouço o sermão ou o estudo, volto para casa e conduzo a minha vida como eu acho que devo conduzir, né?
Não é ninguém que dita as regras para mim. Eu sou a regra. Né? Então isso seria mais ou menos um tipo de ateísmo prático. E não há nenhuma dúvida de que o ateísmo prático ele se alastrou pela igreja evangélica. Porque hoje, no sentido de igreja, instituição, as pessoas frequentam cultos, vão à igreja, mas não experimentam o que nós chamamos de transformação. Não há transformação. Nós somos crentes há 10, 20, 30 anos e a vida continua a mesma. Na reunião de jovens, no estudo do AOS, do discipulado, nós estávamos falando sobre isso. Eu sou um crente de 30 anos, mas eu sou um bebê espiritual. Um bebê espiritual, a gente está vivendo agora com a Isa, com 4 anos, né? Está ficando emburrada, né? De vez em quando eu emburro. Já emburrou também, pastor Edilson? Já? Hã? Um bocado, né? Mas você já reparou que ficar emburrado é uma atitude infantil? As crianças ficam emburradas, né? Às vezes na igreja a gente fica emburrado porque alguma coisa não aconteceu do jeito que a gente queria. Agora, o que nós precisamos então quando nos deparamos com esse comportamento? Nós precisamos de transformação. Né? Transformação. E para seguirmos adiante com a nossa vida. Então, uma pessoa fria para as coisas de Deus, ela não é fria para o trabalho, a pessoa tem dor de cabeça, não desenvolve as atividades religiosas como, por exemplo, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, congregar, são disciplinas da vida cristã. Jejuar, daí por diante. A pessoa diz assim, não, eu não vou orar porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou ler a Bíblia porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou congregar porque eu estou com dor de cabeça. Mas na segunda-feira cedo, vai trabalhar com um sorriso daqui, aqui. Né? Então, para as coisas de Deus, existe uma frieza, uma indiferença. Mas a mesma indiferença não é vista no trabalho, na hora de comprar uma roupa que deseja, para fazer uma viagem, para ir ao cinema, a um show, a uma roda de bar, à academia e etc. Então, aqui são escolhas erradas. Essas práticas, elas pressupõem, então, idolatria. Né? E aí, nós podemos fazer uma conclusão. O que é que me torna frio para com as coisas de Deus? O que me torna frio, indiferente? Veja o que o texto diz aqui. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor. Por que muitas vezes nós deixamos de andar no seguimento do Senhor? Quantas pessoas... nós poderíamos afirmar com 100% de segurança de que todos nós somos adoradores? Indistintamente, nós somos adoradores? Somos. Nós fomos feitos por Deus para adorar. Agora, a questão interessante é o objeto da adoração. Se eu adoro qualquer outra coisa que não seja o Senhor, o meu coração me leva a fabricar outros ídolos. Eu vou adorar uma outra coisa. O ateu é idólatra. Não existe. O ateísmo, enquanto filosofia, ela é refutável. O ateísmo não adora alguma coisa. O ateísmo não faz sentido, na verdade. Né? Ele adora a si, adora as suas opiniões. Né? Como? Exatamente. Como nós falamos, a igreja pode ser um objeto de adoração, é um ídolo. A igreja pode se tornar um ídolo. Né? Às vezes nós fazemos de Deus um ídolo. Ou seja, nós temos uma ideia e uma crença errada a respeito de Deus. Né? Adorar a Deus é uma coisa, idolatrar a Deus é uma outra coisa. E quando é que eu idolatro a Deus? É quando eu tenho uma postura legalista. Né? Olha, eu sou melhor do que os outros. Né? Vou medindo as pessoas pelo padrão de vida que eu considero coerente e bom. Então, o ídolo, a presença de um ídolo no coração gera frieza para com as coisas de Deus.
Então, quando nós nos afastamos dos caminhos de Deus, o texto está dizendo, e os que deixam de andar no seguimento do Senhor. Quando eu vou me afastando, quando eu não quero mais congregar, quando eu não quero mais a Bíblia, significa que existe um ídolo, existe um outro Deus, que não o Senhor da Bíblia, e esse Deus exige um sacrifício. Todo Deus exige um sacrifício. E nós sacrificamos por Ele. E ao sacrificarmos por Ele, nós canalizamos forças, energias, afeição, devoção. E aí, para com Deus, nós nos sentimos indiferentes. Então, pode perceber, se você não tem desejo de congregar, de ler a Bíblia, de estar com os irmãos. Ontem eu vi o Edinho lá na chácara com um brilho nos olhos, estava quase chorando, né? Falou, pastor, com aquele jeitinho dele, né? Que bênção, olha aqui, né? Os irmãos aqui, conversando, comendo marshmallow lá na fogueira. Irmãos, eu não gosto muito de marshmallow, queimado piorou. Né? Mas o tempo de comunhão estava bom, né? Graças a Deus por isso. Agora, quando eu não sinto essa gostosura da comunhão, essa delícia de congregar, eu preciso parar e pensar e rogar a graça de Deus para identificar o ídolo, porque há um ídolo. Às vezes, eu não posso percebê-lo de maneira rápida, mas ele está ali, roubando de mim a gostosura da comunhão com os irmãos. Então, olhando para o profeta Sofonias e para os demais profetas que denunciaram a idolatria, olhando para o cenário de hoje, não há muita diferença. As semelhanças são gritantes. A idolatria aqui fez com que o povo perdesse o desejo de andar no segmento do Senhor. Amém? Alguma pergunta, alguma observação? Agora, no próprio verso 6 ele diz, e os que deixam de andar no segmento do Senhor, vírgula, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. É uma outra classe de pessoa, ou poderíamos dizer, é um outro comportamento. Além de não, talvez, andarem no segmento do Senhor, eles também não buscavam o Senhor e nem consultavam o Senhor. Irmãos, é possível nós vivermos uma vida bem-sucedida do ponto de vista cristão, sem oração? É possível? Tudo que nós vamos fazer na vida, nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos perguntar para Ele, Senhor, eu devo trocar de carro? Senhor, eu devo adquirir este empréstimo? Para quê? Por quê? O que eu desejo com isso? Senhor, o Senhor me permite fazer essa graduação, essa pós-graduação? Mas dificilmente nós fazemos esse exercício, porque nós achamos muitas vezes que Deus está tão longe de nós, mas Ele não está tão longe. Irmãos, nós somos o único povo sobre a face da terra, pecadores salvos pela graça de Deus, que temos a capacidade de percebermos a direção de Deus para as nossas vidas. Você percebe a direção de Deus para a sua vida? Nós percebemos. Muitas vezes, até por conta da falta de fé que nós temos no Senhor, nossa fé é muito pequenininha, nós percebemos Ele pegando nas nossas mãos e nos conduzindo para fazer a vontade dEle. Deixa eu fazer uma pergunta, e eu gostaria que você respondesse sim ou não com toda sinceridade. Você, quando ora por uma circunstância da vida, seja ela qual for, em que você precisa de um direcionamento, de um discernimento de Deus, e você ora, e você percebe Deus falando com você? Você percebe isso? Quem já experimentou isso? Você ouve uma voz? Não. Mas o Senhor nos fala ao coração. Agora, nós poderíamos pensar assim, mas o coração não é enganoso? Ele não é um falso profeta? Sim, ele é enganoso, o profeta Jeremias disse isso, mas quando Deus nos dá uma orientação, irmãos, a gente não fica confundido. E essas coisas, esses eventos, vamos dizer assim, acontecem em momentos muito específicos da nossa vida.
mas eles acontecem. Agora, mesmo quando eles não existam, mesmo quando a gente não tem essa percepção de que Deus deu um direcionamento muito palpável, nós precisamos orar. Lembra do profeta Abacuque? Que desenvolveu fé, mesmo que não havia nenhuma evidência de que Deus estava presente? A maioria das vezes nós oramos e não sentimos nada. Certo? Nós pedimos um direcionamento, nada acontece. Circunstâncias não favorecem um discernimento de Deus para fazermos isso ou aquilo. Mas quando nós observamos o princípio da oração, de consultar a Deus, mesmo que não sintamos nada, Deus vai nos ajudar de alguma forma. Porque Ele sabe que nós estamos nos dirigindo a Ele para lidarmos com as nossas situações. Então, nós fechamos aqui essa primeira parte, né? Falamos sobre o julgamento universal, nos versos 2 e 3, e o julgamento sobre Judá, nos versos 4 a 6, por causa da idolatria do povo. O povo perdeu aquele desejo de devoção, desejo de estarem juntos, vamos parafrasear, o desejo de caminharem com o Senhor. Muitas vezes na igreja, a gente não quer mais estar na igreja, não queremos comungar mais, porque há um ídolo, às vezes facilmente identificado e às vezes não identificado, que está rogando um sacrifício. Às vezes é o trabalho, por exemplo. As pessoas deixam de cumprir atividades religiosas, disciplinas cristãs, por causa do trabalho. E é necessário trabalhar no domingo? Às vezes? Não. Poderia ser um outro dia. E deixando bem claro sobre os irmãos que trabalham em sábado e domingo. Eu não estou falando disso, né? Mas quando é possível. O futebol pode ser um ídolo. Quando eu me deparei com o Evangelho, eu tinha 18 anos de idade, eu jamais quereria trocar o futebol de domingo à tarde pela igreja. Era um ídolo. E aí, cada um de nós precisa analisar o coração sobre qual é o ídolo e o que ele está rogando de sacrifício, que se torna o grande parasita da nossa vida, roubando forças, energias. A longo prazo, a gente vai perder dinheiro, vamos perder até bens materiais, vamos perder amizades que não deveríamos perder, porque a idolatria sempre traz prejuízo, sempre. Essa é uma verdade absoluta. Sempre traz prejuízo. Se não material no tempo presente, espiritual no tempo futuro, mas vai trazer prejuízo. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Até aqui? É só não trabalhar na segunda. É só fazer uma concessão lá com a Unifil e... Alguém mais, irmãos? A sexta-feira eu assisti o estudo que nós fizemos aqui da última vez. Eu assisti para saber onde nós estávamos aqui, né? No YouTube. E eu percebi que os irmãos participaram muito, né? Houve muita participação. Hoje está todo mundo com sono, né? Ok, então vamos seguir adiante. Nós vamos ler agora dos versos 11 ao 18 e vamos partindo para o final do comentário do capítulo 1. Vou pedir então que os irmãos que podem nos ajudem a fazer a leitura. Os irmãos que estão acompanhando pela internet podem ler, mas não ouvirão os irmãos lendo aqui os versos de 11 a 18. Eu vou ler o verso 11 e os irmãos que puderem e que quiserem poderão ler, cada um lendo os demais. Uivai vós, moradores de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos.
Grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Este trombeta de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Eu mostrarei como se cuidar com os céus, porque cuidado com o Senhor. O se derramará o pó, a sua carne será pouco escura. Nem sua prata, nem seu ouro será ligar, nem benefício do Senhor. E até o povo do seu zelo, toda essa terra será consumida. E certamente fará de todo o morto do total e atenção. Ok? Então, veja que, vamos revisar o texto para nós entendermos. Nos versículos 2 e 3, ele trata de um julgamento universal. Nos versículos 4 a 6, o julgamento sobre Judá por causa da idolatria do povo. E agora, nos versículos 7 a 18, ou seja, do versículo 7 ao 18, o grande e terrível dia do Senhor. Perceba no verso 7, porque é aqui que começa essa divisão, ele diz assim: cala-te diante do Senhor. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e o santificou os seus convidados. Então percebe que agora o Senhor Deus sobe o tom. Como que ele sobe o tom? Da mesma forma como nós lidamos com os nossos filhos, às vezes. A gente argumenta, chega um momento que a gente diz, cala a boca. Ou seja, o tom subiu. Né, dona Cristina? É outro nível. E agora ele vai falar ele menciona mais uma vez sobre o dia do Senhor. O que nós temos aprendido sobre o dia do Senhor? Quem está fazendo o estudo de Apocalipse, me ajudem a lembrar. Qual a diferença de últimos dias e o dia do Senhor? Porque o texto agora é um texto escatológico. O que Paulo, no Novo Testamento, quer dizer com os últimos dias? Ok. A expressão últimos dias se refere-se a um período que vai do início da igreja, iniciada ou inaugurada em Atos 2, até o arrebatamento. Esse é um período chamado últimos dias. Então, hoje nós estamos nos últimos dias. Quando foi iniciado esse tempo que a Bíblia chama de últimos dias? Quando a igreja foi inaugurada. E ele dura até quando? Até o arrebatamento. E o dia do Senhor? O dia do Senhor começa com a grande tribulação e vai até o final do milênio. Agora, os irmãos lembram que na interpretação que nós falamos, na interpretação de profecias do Velho Testamento, muitas profecias se cumprem parcialmente, elas não se cumprem integralmente, certo? Isso é pacificamente compreendido pela interpretação das profecias. Agora, quando o profeta Sofonias aqui está dizendo que virá o dia do Senhor, ele está se referindo a duas coisas. Primeiro, ele se refere ao dia que a Babilônia invadiria o reino do sul. Lembra do que nós já falamos? A Síria já havia invadido o reino do norte, certo? Os reinos estavam divididos. Agora, Nabucodonosor, que faria 3 incursões, ele invadiria o reino do sul. E de fato invadiu. Então, esse dia do Senhor, conforme nós lemos aqui no verso 7, no verso 8, que ele prepararia o sacrifício, e daí por diante, refere-se às incursões de Nabucodonosor para levar cativo o povo de Israel, ou melhor dizendo, o povo de Judá, para a Babilônia. Se um dia você tiver um tempo, faça uma pesquisa sobre... eu não me lembro agora de alguma literatura específica sobre isso, sobre o que aconteceu
quais foram os episódios que ocorreram nas incursões do povo de Judá para a Babilônia. As atrocidades cometidas contra o povo de Deus. Não faz muito tempo que nós ouvimos, por exemplo, o que ocorreu, o que foi promovido pelo Hamas contra Israel, agora, recentemente. Pessoas que foram queimadas, esquartejadas, né, violentadas e daí por diante. O quadro não é diferente. Né? Não é diferente. Agora, ao mesmo tempo em que ele faz essa alusão de que essa profecia, de alguma forma, se cumpriu naquele período em que houve a investida babilônica contra o reino do norte, o reino do sul, ele faz também uma alusão no sentido profético, referindo-se ao dia do Senhor, que será um dia de alvoroço no mundo todo. Então nós poderíamos dizer assim, as profecias do Velho Testamento, elas se cumprem e, de novo, ficam grávidas para se cumprirem de novo. Elas se cumprem parcialmente para mais tarde cumprirem-se de maneira cabal. Ok? Verso 14 diz assim, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa. E se apressa muito. Amarga, desculpa, é a sua voz no dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Veja, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão. Então, essa profecia aqui, mais precisamente do verso 14, ela se refere ao período da grande tribulação. Os profetas Zacarias, o profeta Daniel, falam também sobre isso. Veja o verso 15 ainda. Dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Verso 17. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Isso referindo-se à grande tribulação. Agora veja o verso 18, para nós terminarmos. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia nos fala sobre muitos homens ricos, muito ricos, que serão também tratados pelo Senhor. Agora aqui tem uma expressão aqui que nós tentamos para ela. Só um minutinho aqui. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Se alguém tiver alguma pergunta, enquanto eu procuro aqui um comentário. É uma expressão que fala sobre o vinho. O vinho. Verso 13. Verso 12, perdão. O verso 12 diz assim: E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, ou seja, ele fará uma busca minuciosa, individual, e castigarei os homens que se espeçam como, é uma símile, como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. É interessante essa expressão. Você
Imagine você colocar, por exemplo, um vinho dentro de uma panela. Você coloca numa vasilha, num recipiente. E deixa ali na casa e vai naquele lugar 3 anos depois. O que acontece com aquele vinho que ficou ali por aquele tempo? Como? Fermenta. Alguém? Como? Ele secou, ele virou o quê? Uma borra. É isso que ele está dizendo, né? No verso 12. E há de ser que naquele dia esquadrinharei a Jerusalém como lanternas, ou seja, minuciosamente, individualmente, e castigarei os homens que se espeçam como uma símile, a borra do vinho. O que significa isso? Ficou endurecido. Lembra do que o apóstolo Paulo falou, que nos últimos dias os homens teriam comichão nos ouvidos, não queriam ouvir a palavra de Deus? Então, hoje, nós pregamos a palavra ou anunciamos os preceitos de Deus, nós temos que ter o cuidado para nós atentarmos para aquilo. Mas às vezes nós nos comportamos como se uma coisa qualquer, não tem sentido nenhum, a palavra não tem. Então aqui ele faz uma alusão ao comodismo, ao endurecimento no coração. E qual a diferença do ateísmo com o gnosticismo? Filosoficamente falando. Quem saberia responder? É isso mesmo, né? O ateu, esse prefixo a, significa não Deus, negação. O gnóstico, ele é aquele que acredita, ele não afirma que Deus existe, mas também não afirmaria que ele não exista. Então, é um em cima do muro. Né? Agora, veja o que ele diz na expressão aqui no verso 12. Que dizem no seu coração. São pessoas que dizem no coração. Ela não vive assim externamente. É uma questão de crença. Veja do que nós estamos falando. As nossas crenças determinam a nossa vida. É possível, às vezes, nós frequentarmos uma igreja, nós sermos batistas, por exemplo, sermos membros da igreja, mas não possuirmos crenças cristãs ou bíblicas. Mas são as nossas crenças no coração que vão determinar a nossa vida. Veja, essas pessoas que se comparam à borra do vinho, que são endurecidas, elas dizem no coração: o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Não é um gnosticismo aqui? Ou seja, Deus não posso dizer que Deus faz uma coisa ou uma outra. Irmão Benigno. Aí é o universalismo, né? A crença de que o pecado de Adão trouxe a condenação para todos. Mas o segundo Adão, no seu sacrifício, salvou a todos, indistintamente. Essa é uma crença, inclusive, evangélica, universalismo. Há hoje líderes batistas, inclusive, de nome, que defendem o universalismo. Mas nós não defendemos, nós não acreditamos no universalismo. Né? O que eu vejo aqui é que existe uma semelhança com o ateísmo prático. Né? Esse gnosticismo aqui, o gnosticismo ele tem muitas faces, né, pastor Edilson? Muitas faces. E quando nós estudamos o gnosticismo do primeiro século, nós encontramos muitas conexões com algumas práticas hoje, inclusive dentro dos recontos cristãos evangélicos. Mas
nós temos que aperceber de tudo isso e não vivermos dessa forma. E aí, no último versículo, no 18, não há nada que possa livrar a pessoa da condenação que virá sobre todo mundo, né? Então, não há nada que a pessoa possa fazer para se esquivar do grande dia do Senhor, porque ele virá. Agora, irmãos, para nós terminarmos, no capítulo 1, quais seriam algumas aplicações para a nossa vida? O primeiro raciocínio que eu trago é que a igreja não está destinada para a ira futura. Nós não estamos destinados à ira futura. No entanto, nós precisamos ter consciência de que não podemos nos corromper pelo sistema religioso do nosso tempo. Temos que tomar cuidado, muito cuidado com a idolatria disfarçada, tomar cuidado com qualquer coisa, objeto que seja colocado no lugar de Deus, porque você pode analisar a sua vida agora. Eu não conheço a sua vida é só você e Deus. Mas se você está frio para as coisas de Deus, você pode ter 100% de certeza que há um ídolo aí. Há um ídolo aí que você está alimentando, ele se torna um parasita que está roubando de você a gostosura da comunhão com Deus. Temos que tomar muito cuidado com o sincretismo religioso, temos que tomar cuidado com a indiferença espiritual, temos que tomar cuidado com o engano dos nossos dias, e aí nós temos que buscar ao Senhor com reverência, desenvolvermos uma vida piedosa, examinar o coração, precisamos examinar o nosso coração, buscar uma vida de arrependimento. É isso que nós precisamos urgentemente, desesperadamente, buscarmos uma vida de arrependimento, confiarmos em Deus sobre todas as coisas. Nós temos que confiar no Senhor. Nós estamos muito preocupados hoje com o que acontece no cenário geopolítico, no sentido de que, dependendo do que ocorra, nós podemos nos beneficiar ou podemos ser prejudicados. Nós não confiamos no Estado, nós confiamos no Senhor. É Ele que cuida do seu povo. Então não nos preocupemos com rumores geopolíticos do nosso tempo, porque a nossa confiança é só nele, no nosso bendito Salvador. Amém? Alguma pergunta mais? Alguma observação? Ok, eu peço aos irmãos que orem pelo irmão Ademir e a dona Vera. Na quarta-feira, foi na quarta-feira que eles estiveram aqui, né? A dona Vera, ela tem uma irmã que mora em Curitiba, que está enfrentando um problema de saúde sério, e a dona Vera estava um pouco triste, né, com isso. Vamos orar por ela. Eu acredito, não tenho certeza, que eles devem ter ido para lá, viajado. Então orem pelo irmão Ademir e a dona Vera, são irmãos queridos que precisam das nossas orações. Nós vamos orar, vamos tomar o nosso chazinho e o nosso café. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pelas as advertências que o Senhor tem nos oportunizado. Nós precisamos ser lembrados todos os dias do perigo da idolatria. A idolatria não diz respeito ao poste ídolo, à imagem de uma pessoa, mas é tudo aquilo, todo objeto que rouba, que suga a força, a energia, a dedicação que deveriam ser canalizadas para o Senhor. E ela exige um sacrifício, o ídolo exige um sacrifício. E queira o Senhor que nós não estejamos sacrificando a Moloque, no sentido simbólico, que não estejamos, às vezes, sacrificando esposa, marido, filhos e família em prol do ídolo. Mas que nós possamos colocar o Senhor no centro das nossas vidas, do nosso coração, estabelecer crenças que sejam viáveis, e muito mais do que viáveis, bíblicas, para que, tanto no tempo presente, como se Jesus não voltar, os nossos filhos sejam também abençoados por aquilo que nós estamos plantando hoje. Eu rogo ao Senhor que sejamos capazes,
com a ajuda do Espírito Santo, de ler o nosso tempo, discernir as coisas e vivermos de acordo com a tua vontade. Essa é a nossa oração nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.